Iniciando gravação. Gravação foi iniciada. Pronto. Vou pedir para que vocês, né, se atentem às orientações. Dúvidas a gente vai discutir no final do encontro. A Gisele está aqui, minha parceira. Dá um oizinho, Gi. Olá, meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas. Espero que vocês aproveitem bastante a reunião, as orientações aqui da nossa parceira, tá? E qualquer coisa, estamos aqui à disposição de vocês. Beijo, ótima reunião a todas. E a Gi vai me dar suporte ali para responder alguma pergunta no WhatsApp, algumas dúvidas, ou quem chamar também pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos começar. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Seja bem-vinda, Ana. Essa reunião está sendo gravada e depois vocês vão poder retomar de novo, tá? As orientações, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês do nosso encontro de hoje. Apareceu para vocês? Então, vamos lá. Acho que é aqui mesmo, né? Então, hoje nós vamos falar de um tema bem importante, né? Estamos começando o ano letivo. Essa semana as crianças iniciaram. Já estamos com saudade das crianças, porque ainda nós não vimos fotos no grupo, mas a gente gostaria de começar a ver fotos no grupo, de como para fazer diferença o ano todo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do planejamento. Aí no planejamento eu trago a pauta do nosso encontro, né? A gente vai falar de acolhimento, a gente vai falar de alguns documentos que a gente vai precisar revisitar para ver como que as nossas crianças, elas chegaram, né? Como elas concluíram o ano anterior e como elas chegaram, né, dessa vez, né, nesse início de ano. A gente vai falar um pouquinho da sondagem inicial, a gente vai falar também um pouquinho de relaxamento que acontece nas escolas de tempo integral. A gente vai falar de transição um pouquinho, depois nós vamos aprofundar quando nós tivermos nosso encontro presencial, que vai ser em março, né? Acreditamos que na primeira, segunda semana de março a gente já tem o nosso presencial, tá? Então vamos lá, vamos falar dessa parte tão importante que é a adaptação e acolhimento, né? Há um tempo atrás a gente falava muito em adaptação. Adaptação, adaptar a escola à criança, adaptar a rotina, adaptar a criança no seu tempo, respeitando o seu ritmo, né? Mas de um tempo para cá a gente tem visto que não é só adaptação, que o importante não é só pensar no período em que a criança ela está ali insegura, porque ela vai chorar, ela vai sentir falta da família, falta daquele vínculo que ele tinha com o professor do ano anterior, com a funcionária que estava ali atuando, somente na CEI-EMEI, ou nas escolas de tempo integral, que sempre tem o auxiliar ou ADI. Então, a criança sente, e a gente precisa pensar nessa adaptação e pensar numa palavra mais potente, mais forte, que é o acolhimento. Como que eu acolho a minha criança, né? O quanto é importante acolher a criança nesses primeiros dias, essa primeira semana.
é tão importante e é fundamental, porque se eu acolho bem a criança nessa primeira semana, eu vou ter resultados positivos o ano todo. Então, eu costumo dizer que acolher é colher sentimentos. Quantas crianças trazem consigo sentimentos de insegurança, de medo, de frustração, né? E a gente precisa parar essa semana para olhar para essa criança. O acolher o funcionário, o acolher o professor, para que ele também possa acolher bem essa criança que está ingressando na escola. Então, o acolher é uma palavra que vai... Está mudando? Não está mudando. Não mudou, né, para vocês? Aqui, ó. Então, é tempo da gente pensar nesse acolhimento, né? O acolhimento, ele passa a ser uma postura. A gente acolhe todos os dias. Então, acolher tem a ver com uma escuta sensível, o observar a criança, o respeitar os seus sentimentos, né? Validar essas emoções e estar disponível, né? Sempre. Então, a gente precisa estar, né, presente e olhar para essa criança que está chegando com 4 anos, com 5 anos, que acabou de vir ali da SEI, algumas nem frequentaram a SEI, é a primeira vez na escola. Então, esse impacto, né, ele causa mesmo, e é natural causar uma insegurança, um medo. Então, o professor, o auxiliar, a gestão, né, acolher a criança, chamar pelo nome, né, colher já ali no portão, geralmente os gestores recebem as crianças no portão, o acolher na porta da sala, faz toda a diferença, né? O pegar no colo quando for necessário, o abraço, o abaixar na altura da criança para ter essa interação entre olhares. Cria-se ali um laço, um vínculo, que vai assim perpetuar o ano todo. Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente está falando nesse tempo da criança, nessa escuta, nesse cuidado, nesse vínculo que se cria. Então, eu gostaria que vocês refletissem muito isso com a equipe de vocês. Eu tenho certeza que durante essa semana vocês acolheram, e acolheram tão bem, não é? E por que a gente não acolhe bem a nossa criança? Né? Então, é importante a gente acolher. A gente saber que ela está ali e que naquele momento ela só tem a gente. Ela só pode contar com a gente, né? Para transformar esse momento de insegurança e de medo nesse vínculo positivo, tá? Nesse cuidado e nessa escuta. Então, uma escola que acolhe, ela entende que cada dia é um novo encontro e cada criança merece ser recebida por inteiro. Então, o acolhimento, ele passa a ser contínuo, ele é genuíno, ele é constante, é uma postura, é presença, é escuta diária. Por que acolher e não adaptar? Deu para entender a diferença? A gente adapta a criança à rotina, né, aos horários, mas o acolher faz toda a diferença. Entender essa criança que cada uma é única e precisa ser recebida, né, com muito amor, com muito carinho, com afeto, tá? Para trazer essa segurança. E aí, eu trago para vocês um texto muito bonito, que foi como sugestão na nossa pauta de planejamento. Todas receberam a pauta de planejamento e lá nós temos algumas dinâmicas como sugestões para que sejam feitas assim com o funcionário também, não só com o professor. Mas esse desejo das crianças para 2006 traz para os professores uma reflexão e para nós gestores também.
Então eu vou tentar ler, a letra está um pouquinho pequena aqui para mim, mas eu vou tentar ler, né? É verdade, na pauta tem. Obrigada. Aqui, ó. Neste ano que se inicia, nós não queremos o tempo grande, esse que os adultos usam para medir o cansaço. Nós desejamos o tempo das formigas, aquele que demora uma tarde inteira para atravessar um graveto. Queremos o direito de desperdiçar palavras. Pedimos que o agora seja um lugar de morar, onde possamos ser árvores, pedras ou passarinhos, sem que ninguém nos peça para crescer logo. Desejamos que as poças d'água sejam nossos espelhos maiores, pois nelas o céu fica ao alcance dos nossos pés descalços. Queremos que o ano novo venha com cheiro de terra molhada e que as novas mãos possam aprender a língua das sementes. Desejamos que nossa imaginação seja respeitada, o brinquedo feito de nada, o castelo de areia que o mar leva, o desenho de giz que a chuva apaga, pois a gente sabe o que é proveitoso. Para o bolso, quase sempre é um deserto para a imaginação. Pedimos olhos que saibam ver o invisível, o brilho no rastro do caracol, a música que o silêncio faz quando a gente dorme e o tamanho do amor que cabe num abraço de chegada. Que em cada mês a gente possa continuar sendo feliz, sem pressa do mundo, convidando os grandes a sentar no chão e a reaprender que a vida só é plena quando a gente se permite amanhecer por dentro e que a gente possa continuar sendo criança para sempre. Esse texto para a gente refletir um pouquinho, esse desejo das crianças para esse ano letivo, tá? E aí vocês podem utilizar como uma sugestão, tá? Para os professores. Nós vamos falar um pouquinho dos documentos que já estão na unidade, que já fazem parte das nossas documentações. Desde o ano passado a gente tem falado muito sobre portfólio e ficha avaliativa, né? Nós tivemos assim um movimento grande e diferente do portfólio, onde no portfólio constam todas as evidências da criança, né? Todos os registros que ela faz bimestralmente. Então, ali tem apontamentos importantes que o professor do ano anterior fez. E o quanto é importante o professor da sala desse ano revisitar esse documento para entender essa criança que está chegando, como ela está, para poder pensar em estratégias, em meios, em ações para que ela possa avançar. A ficha avaliativa, nós não tivemos alterações, porque nós não tivemos tempo hábil para fazer um estudo profundo, então ela continua sendo a mesma, mas aí vocês vão poder acompanhar essa criança, né, como ela estava. Então, qual é o papel, né, da sondagem inicial nesse momento? É compreender como a criança concluiu o ano anterior. E a partir dessa sondagem, que é diagnóstica, a gente consegue construir plano de ação mais consistente, definindo aí estratégias, né, para que essas crianças possam avançar. Então, lembrando que essa sondagem inicial, que está previsto para esta semana, de 11 a 13, é apenas uma sondagem diagnóstica. Como que a minha criança está? Para que daí a gente possa, né, revisitar os documentos anteriores e
fazer uma análise, tá bom? E aí a gente vai falar quais são, né, as propostas dessa sondagem inicial. Para a primeira e segunda fase, nós temos o desenho, no mesmo layout do ano passado, né, seguindo as mesmas orientações, né, que a criança ela pode realizar em diferentes suportes, com várias materialidades, aquilo que for mais significativo para a criança, o professor conseguir observar os seus registros, ele vai coletar, né, um resultado melhor daquilo que foi significativo. Então, pode ser feito um desenho de uma brincadeira, de uma releitura, um desenho livre, né, no chão, né, na parede, com graveto, com giz molhado, com carvão, com diferentes materialidades. Não precisa ser só na folha 3. Lembrando que se a criança desenhou ali no chão, o professor registrou com foto, está feito a sondagem. É o que a criança já consegue fazer, tá? Nesse momento, é propiciar mesmo esse olhar, né, que a criança é possível ela produzir a todo momento, né? Ela consegue fazer a todo momento as suas produções. Não precisa ser só em folha. Então, a gente continua no mesmo critério. Então, é coletar uma evidência da criança, né? Proporcionar para ela um momento de registro esta semana, para coletar essa evidência, né? E o professor já poder fazer a análise. Como que a criança está desenhando, né? E quais são as intervenções necessárias que eu vou precisar para ajudar a minha criança a melhorar? Né? Se ela reconhece cor, se ela pega direito no riscante, se ela explora, né, com o corpo, porque quando a criança está desenhando, ela desenha com o corpo todo, tá? Danger. Aparecendo umas coisas estranhas no meu computador aqui. Perigo. Então, fiquem atentos. Permitir que a criança explore livremente os materiais e os espaços, né? Não mudou para você? A sondagem apareceu para vocês? Apareceu para vocês? Vamos ver. Mudou? Mudou. Hoje tá difícil o slide. Tá mudando sim, Bel. Tá? Mas apareceu sondagem inicial? Apareceu. Ah, então tá. É que aqui no celular, que tá de apoio aqui, não tá mudando? Mudou de novo? Fique atento. Mudou. Ah, então tá bom. Então, permitir que a criança explore livremente os materiais e os espaços, garantir um ambiente acolhedor, organizado e convidativo, observar atentamente os gestos, as escolhas, os movimentos, as falas e evitar correções nesse momento, comparações, interferências no desenho da criança. Não é o momento. Tá? Então, cuidado com isso. Às vezes a gente fala, não é assim, né? E aí, às vezes a gente, nesse momento, bloqueia a criança, tá? Então, cuidado com essa fala. Valorizar o processo, e não apenas o produto final, tá? Então, é valorizar todo o processo, tá? Então, a gente pode, né, algumas formas de coletar o desenho. Mudou para vocês? Algumas formas de coletar o desenho, né, que a gente já tem evidências da nossa rede. Isso são fotos, evidências acontecendo na nossa rede. Desenho na areia, com a caixa de luz, riscantes, com massinhas, então tem gravetos, né,
desenho na argila, com tinta, com desenhos coletivamente feito aí pelo grupo. Então, são propostas potentes que instigam a criança e elas podem produzir muito mais, né? Um espaço pensado, organizado, com várias materialidades, às vezes individual ou em grupo, possibilita isso, tá? Vamos para a próxima. Olha lá, ó, riscante com massinha. Essa aí é uma foto que a gente já usou ano passado no PPT, né? A professora colocou argila na mesa e a criança desenhou com o graveto, com o palito. E olha que produção que saiu. Então, foi enviado para vocês um documento com as mesmas orientações do ano passado, sobre o desenho, né? Tudo isso que eu já falei aqui, mas acredito que vocês já tomaram ciência do documento, já fizeram o estudo com o professor, né, no HTPC. Qualquer dúvida, né, podem perguntar depois no final. Mas as orientações do desenho, né, são essas que eu acabei de falar, né? E aí a gente vai revisitando sempre o documento quando for necessário, para a gente não perder esse processo, né, que a gente já está, tá bom? E a escrita, né? A escrita, por enquanto, a gente vai fazer só com a turminha da segunda fase, mas vocês se recordam que o ano passado a gente falou sobre isso, da importância também de incluir a primeira fase, né, o de 4 aninhos, porque há muita coisa para ser observado e validado, o que eles já conseguem fazer. Então, a gente vai retomar isso depois. Mas nesse momento a gente vai fazer uma análise da escrita de como está o nome, né, da criança de segunda fase. Como que ela escreve, se ela espelha, se ela mistura letra com número, se ela escreve da esquerda para a direita, se ela consegue pegar o movimento de pinça, né, ou ainda está naquela coordenação grossa. Então, isso é tudo olhar para o professor, né, ficar atento para que ele possa ir fazendo as intervenções necessárias, né? A gente não faz assim uma sondagem do nada, mas a gente faz uma sondagem para a gente poder ajudar essa criança a desenvolver mais ainda, tá? Lembrando que para trabalhar e chegar em todos os resultados plausíveis, na educação infantil, a gente fala que a educação infantil é puro movimento, né? É corpo, o tempo todo. Eles precisam do toque, eles precisam explorar o corpo, eles precisam subir, escalar, escorregar, pular, brincar o tempo todo. E eles brincam o tempo todo, da hora que chega até a hora que vai embora. Para chegar em resultados plausíveis, eles precisam de tudo isso. Não é só a coordenação motora da mãozinha, mas é o desenvolvimento integral do corpo todo que vai ajudar, tá? Então, nesse primeiro momento, né, o professor ele vai seguindo as orientações que está no documento, ele vai ali entregar uma folha em branco para a criança e vai ver como que essa criança está escrevendo o seu nome. Se ela já sabe escrever o nome, às vezes ela sabe até escrever o nome inteiro, né? Se ela reconhece as letras, né? Se ela identifica, por exemplo, né? Se ela identifica o som. Então, tudo isso é importante o professor observar na hora dessa coleta, tá? E aí, nós temos, né, no primeiro bimestre, nós temos agora como sondagem inicial esse mapa, né, do nome. Aí, para o bimestre, depois nós temos, né, o mapa da sala por bimestre, que é do desenho, né, por bimestre, que aí sim é feito uma análise e esse resultado vai para o sistema Conecta. Por enquanto, a gente vai fazer uma análise só para o professor ter
da onde minha criança está e da onde eu preciso partir para ajudar. Porque depois nós temos o mapa bimestralmente, aí sim a coleta dessa evidência vai para o sistema Conecta, tá bom? E como que vai ser a sondagem da escrita espontânea? Vocês viram, né, que eu trouxe para vocês uma imagem desse livro, né? Não sei se todas as escolas têm esse livro, mas eu estou apaixonada por esse livro, né? Eu falei para minha parceira que eu já entrei no mundo da fantasia como criança, estou vivendo cada proposta, cada momento, né, com esse livro. Então eu trouxe uma imagem desse livro, né, para que as crianças possam observar a imagem. O professor ele pode aguçar com as perguntinhas disparadoras para ver a oralidade da criança ali, o que a criança, né, fala, e a partir desta imagem ela vai escrever espontaneamente o que ela observou e achou mais interessante da imagem. Então não precisa ser uma palavra para cada pergunta, não. A pergunta é para aguçar essa oralidade, né? Deixar esse momento instigante, estimular. Aí depois a criança ela vai escrever uma, duas, três, quantas vezes ela quiser e o que ela quiser espontaneamente, e o professor vai observar como está a escrita dessa criança, tá? Esse é a primeira sondagem, tá bom? E aí, feito a análise, né, nós temos o mapa da escrita de palavras, que aí o professor ele vai observar que continua sendo o mesmo, não mudou, tá? Nosso mapa ele sofreu sim alterações no sistema, mas foi para ampliar esse olhar que é possível, né, valorizar a criança muito mais e não apenas no resultado final, tá bom? E como que foi pensado o nosso planejamento da educação infantil para 4 e 5 anos? A gente pensou, né, em nortear esse planejamento seguindo os documentos, a base, a BNCC, né, as diretrizes. Então, a gente seguiu os documentos, eles que norteiam o nosso trabalho nesse planejamento. Então, ele está em consonância com a base. Ele traz muitas propostas de brincadeiras e interações. Ele traz muitas propostas de consciência fonológica e de numeracia na ludicidade, né? Ele traz, sim, registros por meio de desenho, mas ele traz muitas propostas, né, na prática, o que é brincando que as crianças aprendem, né? Então, a gente pensou muito em trazer para esse planejamento, principalmente agora no primeiro bimestre, algo que já fosse significativo, algo que eles já tivessem vivenciado, para trazer essa questão de segurança, né, de reconhecimento e pertencimento. Então, muitas propostas de primeira fase, eles já vivenciaram no Maternal 2, só que agora eles já são maiores. Então, os desafios são outros. Já o da segunda fase, eu trouxe um livro. Por quê? Porque esse livro, a gente vai trabalhar ele durante esse bimestre, mas em algum momento do ano e no ano seguinte, que eles forem para os anos iniciais, esse livro vai ajudar muito na transição. Então, pensando nesse fator que as crianças, né, da EMEI vão para os anos iniciais, e hoje eu tenho as MFEs presente e as ENTES, esse livro vai ser, assim, algo em continuidade.
que as crianças já vivenciaram na fase e vão poder, o ano que vem, nos anos iniciais, retomar esta história, que vai ser algo que eles já viveram, uma experiência, né, que vai enriquecer ali esse processo de transição, tá? Amiga, estão solicitando que você volte novamente na leitura de imagem e retome a questão da... Aqui, ó, que retome com ela a leitura de imagem. Como que vai ser essa escrita, a hipótese da escrita? Eu já falei. Então, mas travou o vídeo, ela teve... Tá, então vamos voltar. Tá? Nessa proposta da escrita espontânea, o que eu falei para vocês? Nós vamos apresentar esta imagem, e aí o professor, com as perguntas disparadoras, ele vai aguçar essa criança, né, para desenvolver a oralidade. Depois disso, ele vai deixar que a criança, ela fique, né, escolha livremente o que ela quer. Se ela quer escrever, por exemplo, vou dar um exemplo, eu quero escrever gigante, homem, rato, muro, né, pequeno, grande, o que ela quiser. Deixar a escrita, né? Sempre vai ser espontânea, tá? Mas se o professor, como ele já recebeu o documento, ele quiser nortear o trabalho dele, ele também pode elaborar a palavra, tá? Mas eu gostaria que fosse espontâneo, partisse da criança, sem induzir, tá? Porque a criança, a sondagem é isso, né? Por que a gente propõe sempre uma observação de imagem? Porque primeiro a gente observa, interpreta e depois registra, tá? Então, fica muito mais significativo para a criança quando a gente deixa ela fazer espontaneamente, livremente, tá? Mas se o professor que está acostumado a trazer algumas palavras, ele também pode, tá bom? Deu para entender? Então, vamos continuar. Então, quando a gente fala dessa transição, né, a gente tem crianças novas ingressando na escola, a gente tem as crianças da SEI, de 3 aninhos, que vão para as EMEIs com 4, a gente tem as crianças de MFEI, temos as crianças de ENTE. Então, quando a gente fala nessa transição, a gente precisa pensar que são crianças, elas não vão deixar de ser crianças, que o processo tem que ser contínuo, né? É um processo em continuidade e não pode haver uma ruptura. Por isso que eu falei do livro. O livro vai ser assim a primeira ação nossa nesse ano letivo, voltado para essa transição, né? Já pensando aí para o próximo ano, que as crianças de primeira vão para a segunda, a de segunda para os anos iniciais e assim por diante. Se a gente parar para pensar, elas estão sempre em transição, né? O que muda o espaço, muda a escola, muda os professores, muda a equipe, né? Então muda. Então é uma transição que precisa ser pensada e valorizada. Então, nós vamos sim aprofundar muito mais nesse tema da transição. Nós já falamos o ano passado sobre isso no final do ano, e eu falei que esse ano a gente traria com mais ênfase, né? Porque a gente também está estudando os documentos, a gente tem a base nacional tratando desse assunto tão importante, né? Nos anos iniciais. Então, a gente precisa cuidar dessa primeira infância, cuidar dessa criança que vai continuar passando, né, os seus anos e vai continuar sendo a mesma criança, né? Então, às vezes a rotina muda,
mas a gente não pode perder essa essência, né, de viver a infância, né? Então, a gente vai falar isso depois um pouquinho mais no nosso presencial, onde a gente vai trazer outros apontamentos do que podemos fazer para começar a trabalhar essa transição, né? A gente pretende ter encontros, formações, né, ter encontros pontuais para falar desse assunto, tá bom? Aqui eu trouxe o documento, que depois vocês vão poder revisitar o documento, onde fala, né, a importância da transição. E aí um assunto também importante, o relaxamento. Há um tempo atrás, as nossas crianças, elas descansavam, né, tinham uma pausa, né, na unidade. Depois isso, né, foi tirado, mas o ano passado, algumas me procuraram e falaram da necessidade, e a nossa secretaria, com um olhar, né, para isso, entendeu a importância desse momento, e nós todas juntas, em uma ação, fizemos esse momento ser repensado e ser reestruturado dentro das escolas de tempo integral. Então, nós tínhamos 7 escolas de tempo integral, que hoje passam a ser 8, né? A escola do Lourenço também passou a ser tempo integral. Nós vamos ter um encontro também para falar só disso, mas o que a gente, né, precisa entender? Que esse momento do relaxamento, essa pausa, esse momento, é importante para o desenvolvimento da criança como um todo, não é? Para o aspecto emocional, cognitivo, né, para a interação. Então, nós temos resultados positivos do ano passado, das crianças que passaram a ter esse momento e como melhorou. Só que isso não pode ser uma regra, né? Todos precisam dormir. Não. Os espaços vão ser preparados e cada criança no seu ritmo, no seu tempo, se ela desejar descansar, ela vai descansar. Se ela quiser brincar, ela vai continuar brincando, com propostas mais calmas, mais tranquilas, para que também não seja muito cansativo para ela. Então, eu enviei para vocês um documento do relaxamento, né? Eu espero que vocês tenham visto o documento, né? Tenham lido na íntegra. Ali eu trago algumas sugestões de como preparar esse espaço. O ano passado, no começo do ano, muitas fizeram cantinhos de leitura com almofada dentro da sala e as crianças aproveitaram esses espaços. Depois, numa ação em conjunto, né, secretaria, escolas, todos se uniram para mapear onde havia colchonetes e todas as escolas que necessitavam, né, conseguiram. Acho que ficou só uma escola que não conseguiu atender a demanda total, mas ela conseguiu a maior parte. E esse ano a gente tem o Lourenço, né? Ontem eu estava conversando com a Patrícia, parece que lá já tem colchonete, não sei se tem a quantidade, né, ideal, mas a gente também vai conversar num próximo encontro para a gente poder fazer essa mesma ação para que a gente possa integrar também o Lourenço nesse movimento tão importante que é do relaxamento, tá? Lembrando que esse relaxamento é importante que todos os envolvidos dentro da escola saibam, né? Então, desde lá, o cozinheiro, né, as merendeiras, o auxiliar, né, os pais, as famílias, os gestores, todos têm que saber da importância desse momento. Por isso que a gente fez uma formação, uma ação, para que todos entendessem o papel, né, desse momento.
Tá mudando, meninas? Algumas estão falando que não está mudando, mas a reunião vai ficar gravada. Vocês vão poder retomar, revisitar esse PPT depois, tá bom? Eu só vou continuar, por quê? Porque para algumas está aparecendo, para outras não. Não sei se às vezes é a conexão, que também não está legal, tá? Então a gente vai continuar. Tá? Então, esse documento do relaxamento, todos receberam, né? Mas cabe às escolas de tempo integral, né? Observar, né? Ler, reler, revisitar sempre esse documento quando for necessário, tá? É importante que todos da escola estejam envolvidos e saibam como conduzir, né? Essa fase essencial para a criança, tá? A criança ela não tem que produzir pelas 10 horas que ela está dentro da unidade, mas sim ela tendo esse momento de pausa, de relaxamento, né? Ela vai produzir muito melhor, com certeza. Isso vai ser bom não só para a criança, mas para toda a equipe, tá? Escolar. Então, esse planejamento que a gente fez contemplou tudo isso. Falou dos documentos que norteiam, falou da transição, falou também dessa questão aí do relaxamento, e eu trouxe para vocês somente uma parte do planejamento com os temas, né, de cada semana, o que cada semana está contemplando. Então, na primeira semana ali da primeira fase é acolhimento. Como eu falei, o acolhimento é o ano todo. Acolher bem para o ano todo. Então, a primeira semana é acolhimento, é vínculo e reconhecimento do espaço. As propostas foram pensadas com muito carinho para as crianças de primeira fase, porém o planejamento é flexível e o professor ele tem total autonomia para ele diversificar, ele alterar ali, né, a ordem das propostas da melhor maneira como as crianças, né, necessitarem, tá bom? A segunda semana foi pensada novamente no acolhimento, porque a gente tem aí o pós-carnaval, as crianças vão parar uma semana, e quando elas voltarem, elas vão novamente. Já está em adaptação, agora eu vou pedir. Então, a gente continua falando de acolhimento, de vínculo, de interações, de combinados e cooperação. Mas ela não tem A gente colocou, né, histórias com reconto e dramatização, e na quarta e quinta semana, autonomia, rotina, ampliação do repertório. Nós ainda não finalizamos as propostas, nós mandamos até 5 semanas para a primeira fase. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo as demais propostas, e eu trago agora para a primeira fase também um livro de história, tá? Mas não vou falar qual, tá? Vai ser surpresa. E para a segunda fase, né, a gente também fala de acolhimento e identidade na primeira semana. Na segunda semana, a gente fala de acolhimento, histórias e descoberta, e é aí que entra o livro, né? O muro no meio do livro, que faz todo o trabalho, né? As propostas que vocês acho que já viram, né? Os professores já estão tendo acesso, né? Se apropriando do material, tá bom? A terceira semana, conhecendo um pouco os personagens da história. A quarta semana, a gente vai entrar em imaginação, autoria e criação. Na sexta semana, a gente vai entrar em pesquisas, investigação e leitura do mundo.
e na sexta semana, novamente. Então, a gente continua numa pesquisa, numa investigação aí de todos os envolvidos dentro dessa história, tá bom? E aí eu trago para vocês, tem um errinho aí na tela, atenção para as informações no rodapé, tá? O que a gente não pode perder de vista? Que o planejamento é flexível, que os primeiros dias, primeiras semanas é acolhimento, a importância de se pensar nesse acolhimento, que o professor tem total liberdade para ampliar as propostas, que a rotina é importante, então os cantinhos de acolhimento estão acontecendo, né? A gente precisa observar esses cantinhos de acolhimento, se eles estão acontecendo durante a chegada, durante o dia, em algum momento da rotina, mas é importante a gente pensar na organização desses espaços e dessas materialidades, né? A área externa está sendo contemplada, e tudo isso favorece para o desenvolvimento da coordenação e do corpo da criança como um todo, né? Se está acontecendo a chamada, né, a identificação do nome, se está acontecendo o calendário, contagem, tudo práticas que auxiliam ali a criança, ajuda muito. Momentos de leitura, se está acontecendo, por exemplo, diversidade de gêneros, o professor está utilizando gêneros, né, literários, né, poema, né, farlenda, trava-língua, né, receita, jornal, outras fontes. Está acontecendo a leitura todos os dias? O professor lê para a criança? Então, tudo isso depois a gente, no nosso encontro presencial, a gente vai retomar. Mas se atentem ao rodapé, que são informações importantes que a gente não pode perder. Nós já construímos isso tudo juntos. Então, a gente só está dando continuidade num processo, tá bom? Os registros. Nosso semanário, ele mudou um pouquinho, né? Somente a cor ali e o timbre, mas é o mesmo semanário, né? O mesmo ali formato de registro. Então, o professor, ele precisa, né? Por isso que eu falei do rodapé. Retomar ali o rodapé para ele, né, ver que dentro da rotina, né, são pontos importantes que precisam acontecer para que ele não perca. Aí depois, na ação do professor, né, o que o planejamento traz? Qual é a proposta que eu vou desenvolver? Eu fiz alguma ampliação dentro dessa proposta? Tudo isso eu posso registrar no meu semanário, né? E que habilidades eu desenvolvi? Lembrando que essas habilidades, né, a gente vai fazer aquele movimento de transformar as habilidades em conteúdo para colocar no diário de classe. Então, isso não mudou, continua do mesmo jeito, tá? E o nosso planejamento já traz as habilidades necessárias de acordo com as propostas, e o professor, ele vai ter, vamos assim, dizer que ele vai ter que se apropriar do documento, entender a proposta e ver qual habilidade que contempla naquela proposta para poder depois extrair o conteúdo do diário. Tá mudando, meninas? Dá joinha. Tá? E aí a gente tem a parte do reflexivo, né? O que eu vou registrar no reflexivo? O que eu observei da criança. Os avanços, as dificuldades, o que a criança falou naquele momento, né? O que aconteceu durante a interação, durante aquela experiência. Então,
Lembrando, na frente é sempre a ação do professor, atrás é sempre a ação da criança. E continua da mesma forma, não mudou, tá bom? Eu sei que tem meninas novas entrando, que pode ser que estejam com várias dúvidas, podem me chamar para a gente ir esclarecendo melhor as dúvidas, mas no encontro presencial a gente vai retomar tudo isso novamente, tá? Para que vocês possam consolidar, né, tudo que a gente já está construindo, tá bom? Tem uma folha a mais, porque eu sei que tem professores que gostam de escrever bastante, professores atentos, que observam muito a criança, e eu preciso registrar de todas as crianças, toda semana. Claro que você vai registrar aquelas que você conseguiu observar, né? Levando em conta que tem que ter um olhar para o todo. Mas aquela semana eu consegui observar algumas, e essas crianças já me deram um gatilho do que eu preciso fazer para que elas avancem. Então, são essas crianças, né, que o professor vai registrando, tá? Ele, melhor que ele, né, para poder observar e analisar o que a criança sabe e não sabe. Então, aqui a gente tem as orientações de registro de conteúdo, né? Então, o professor, como eu falei, ele vai ver qual a proposta que foi trabalhada naquele dia, qual é a habilidade que contempla naquela proposta, para depois extrair o conteúdo. Então, os registros de conteúdos já estão contemplados no planejamento, juntamente com os objetivos de aprendizagem, de acordo com a base. O professor precisará fazer esse movimento de localizar a habilidade e transformar em conteúdo, como já estávamos trabalhando anteriormente, tá? E aí, quanto tempo deu? Ela. Porque deu tantas falhas. E aí, meninas, eu vou abrir agora para que a gente possa conversar um pouquinho, né? Se ficou alguma dúvida, estou aqui para tirar as dúvidas. Vocês podem abrir o microfone. Não se preocupe em validar a presença, porque depois eu coloco lá no grupo para vocês com mais tranquilidade, tá? Então, eu vou abrir para perguntas, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para tirar dúvidas. Desculpa pelas falhas técnicas, né? O online a gente torce para dar tudo certo. Pode falar. Sou eu. Viu? Vai continuar como no ano passado, que os mapas ficam na pasta, mas as folhas, as atividades ficam na pasta, no portfólio da criança. Isso mesmo. Todas as evidências das crianças ficam no portfólio, né? Além das propostas, né, que vão ser feitas, né, que a gente está começando o ano. Apenas o mapa vai ficar numa pastinha à parte. Lembra que se a supervisora ou eu em visita pedir para olhar como que está a sua sala, vai pegar o mapa e a gente vai ver por amostragem, né? Os portfólios, os registros, né? Conforme ali a necessidade naquele momento, tá bom? Sim. E outra coisa, se a professora usar o riscante em folha, né, nesse momento, nessa primeira semana, pode ser no A3, pode ser no A4 ou tem que ser no A3? De preferência no A3, se ela for utilizar a folha como recurso, tá? De preferência no A3.
Mas lembrando que a gente precisa diversificar, trazer esse olhar para o professor, o quanto é importante valorizar e validar todas as formas de registro, de produção, tá? Mais uma pergunta. Essa primeira, a Marta mesmo. Ah, sim, Marta. Essa primeira que a gente vai colocar no portfólio da criança, ela fica normal, na continuidade depois, né? Não precisa separar. Colocar Não, as duas. A inicial fica também no portfólio, porque logo a gente vai falar de coleta, né, da semana de coleta de sondagem do bimestre. Então, deixa tudo no portfólio da criança, tá bom? Na sequência. Okay. Na sequência. Obrigada. Eu que agradeço, Marta. Mais alguém? Podem me chamar no WhatsApp. Não fiquem em dúvidas, tá? A gente gosta que pergunte, né? Quando a gente também está na dúvida, a gente vai recorrer, né, aos nossos diretores de departamento também, né? Então, fiquem à vontade. Mais ninguém? Meninas, vou pedir para todo mundo abrir a câmera para que a gente possa fazer um print desse nosso encontro. Meninas, abram a câmera para que a gente possa fazer um registro, né, do nosso encontro. Espero que tenha sido bom o nosso encontro, que tenha norteado aí o trabalho de vocês, né? Que a gente está aqui para construir muita coisa juntas, é o que eu sempre falo. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e é uma mão de via dupla, né? Gosto muito de estar, né, com vocês, gosto muito de estar presencialmente com vocês sabem disso, né? E logo, logo a gente vai estar. Mas agradeço muito, viu? Pelo carinho, pela paciência. Então, obrigada a todas. Bom trabalho. Bom descanso também nessa semana de carnaval. Até breve. E que vocês tenham também um excelente planejamento com as professoras, tá? De muito aprendizado, tá? Foi um prazer estar essa manhã com vocês, olhar esses rostinhos aí que a gente já tá com saudade. Tá? Beijo grande, abraço e até breve. Beijo, meninas. Ótimo descanso a todas, abençoado planejamento e até o nosso encontro presencial. Grande beijo.